Olá, eu sou Marga Brizola e eu ajudo você a conquistar a sua liberdade financeira. E nesse vídeo eu quero falar sobre como fazer sobrar dinheiro. São atitudes simples, mas que, se colocada em práticas no seu dia a dia, podem te trazer bons resultados. Então, quando nós falamos de sobrar dinheiro, precisamos ter em mente que os nossos gastos, eles precisam ser menores do que as nossas receitas, do que nós geramos de receitas, né? Os nossos gastos, eles precisam ser menores do que recebemos de salários, eles precisam ser melhores do que as nossas do que o nosso prolabore, né? Se a gente for um empreendedor e é remunerado pelo prolabore, os nossos gastos precisam ser menores do que as nossas comissões, porque eventualmente nós podemos trabalhar com vendas e somos comissionados, não temos um salário fixo, né? Temos comissões. Então nós precisamos organizar a nossa estrutura financeira de modo que esses gastos que temos mensalmente, que temos assim, cada período, né? Eles sejam menores do que as nossas receitas. Então, desta forma, é como nós vamos fazer sobrar dinheiro. Esta é a matemática principal, né? Gastos menores do que receitas. Para isso, a gente tem algumas questões que precisamos analisar e aí colocar em prática aquelas que melhor se adequam à nossa realidade, à nossa estrutura. Então, nós precisamos ter em mente que o nosso padrão de vida, ele tem de estar adequado às receitas que geramos, tem de estar adequado ao nosso salário, o nosso estilo de vida, ele também precisa estar adequado as prioridades que definimos na nossa vida. Então, por isso que é importante que a gente defina as prioridades da nossa vida, aquilo que realmente importa para nós, para nossa família, aquilo que vai nos trazer bem-estar, vai nos dar qualidade de vida, vai fazer com que a gente viva de forma harmoniosa com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, né? Então, por isso, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente é a importância de definirmos prioridades. Então, esta é a primeira orientação, a primeira atitude que eu sugiro aqui para que você consiga ter as suas finanças sob controle e consiga fazer sobrar dinheiro a partir das suas prioridades. Então, ao definir prioridades, você vai estar dando um significado para o seu dinheiro. Você vai estar dizendo, você vai estar determinando onde você quer gastar os recursos que você gera, onde você quer gastar o seu salário, o que é importante para você, que resultado você quer ter deste salário que você recebeu no início ou no final de cada mês, deste prolabore que você recebe da sua empresa, destas comissões que você recebe todos os meses, né? Onde você quer ver ele aplicado, onde você quer enxergar ele, o que de fato importa. É claro que, diante de tudo isso, nós temos o nosso padrão de vida que nós precisamos dar conta, que nós precisamos sustentar todos os meses. Então, por isso, o seu padrão de vida, ele tem que caber dentro daquilo que você gera de receita e ser menor do que aquelas receitas, para que de fato você consiga fazer sobrar dinheiro. Porque é essa sobra de dinheiro que vai fazer com que você conquiste a sua liberdade financeira. E o que é a sua liberdade financeira, então? A sua liberdade financeira é quando você tem uma organização financeira que te permite manter um padrão de vida adequado ao que você gera de receita
com qualidade de vida e que, além disso, você consegue ter uma reserva de emergência e investimentos. Essa reserva de emergência é para aqueles momentos de imprevisto, aqueles momentos que você não sabe quando eles vão acontecer, mas que eles podem acontecer e que, se acontecerem, você não vai ter preocupação, você não vai ter noites mal dormidas por falta de dinheiro para dar conta daquele imprevisto, não vai ficar batendo cabeça pensando em contrair um empréstimo, que muitas vezes você vai ter que, se precisar desse empréstimo, vai ter que aceitar as regras do mercado, normalmente juros caros, principalmente se for na pressa, né? Então, a reserva de emergência, ela vai possibilitar que você passe por estes momentos de uma forma tranquila. E isso é liberdade financeira. Isso também é liberdade financeira. E os seus investimentos, eles vão possibilitar que você vá acumulando rendas passivas. Você tem que ter em mente que esses investimentos que você está fazendo todos os meses, você não pode retirar, você vai só multiplicar eles, reaplicar. Então, as rendas passivas que esses investimentos geram, você reaplica. Então, o seu bolo, o seu monte de dinheiro ali, ele vai crescendo. E esse é o intuito, que você consiga viver do que você gera de receita na sua fase produtiva, quando você está trabalhando, né? Quando você está com a sua vida profissional ativa, e a partir disso, você vai destinando parte para investimentos. E esses investimentos você vai reaplicando. Para que você, em um determinado momento da sua vida, você diga assim, agora, neste mês ou neste período aqui, eu vou tirar férias e eu quero fazer um curso. Da onde que você vai tirar dinheiro para fazer este curso? Você pode tirar dinheiro, talvez, dos rendimentos que você teve daquele seu investimento. Pode ser uma alternativa. Então, você pode ficar no seu mês de férias fazendo um curso e usando aquele dinheiro. Isso é uma liberdade de escolha. Por isso a gente fala de liberdade financeira. Eu estou com 60 anos, eu quero reduzir a minha carga de trabalho. Então, para eu reduzir a minha carga de trabalho, junto com essa redução de carga de trabalho, vai vir também a redução do salário que eu gero, né, da receita que eu gero todos os meses. Mas eu não preciso me preocupar com isso. Por quê? Porque eu tenho as minhas rendas passivas, daqueles investimentos que eu fui acumulando a partir do momento que eu fiz sobrar dinheiro. Então, o significado que você está dando para o seu dinheiro, que é o estabelecimento de prioridades, né? Então, a primeira orientação aqui é que você estabeleça prioridades na sua vida, e essas prioridades é o significado que você está dando para o teu dinheiro. Você está dizendo onde eu quero gastar o meu dinheiro, né? Então, a partir do momento que tu tem isso bem claro, onde eu quero gastar o meu dinheiro, onde eu quero investir as sobras do meu dinheiro, a sobra que eu faço gerar, né, que eu gero todos os meses do meu dinheiro, onde eu quero investir, esse é o significado, tu tá dizendo para onde vai o seu dinheiro. Então, a partir do momento que você define lá o destino do seu dinheiro, você sabe exatamente para onde ele vai. Ele não vai sumir pelo vão dos seus dedos, ele não vai escorrer pelo ralo. Por quê? Porque você já deu um destino para o seu dinheiro. Então, estabeleça essas prioridades, que esses vão ser o destino do seu dinheiro. A segunda atitude que, se você colocar em prática no seu dia a dia, vai te trazer bom resultado com relação a isso, faça um diagnóstico das suas finanças. Eu digo assim, faça um retrato das suas finanças, né? Tire uma foto, uma fotografia aí das suas finanças. O que é esse diagnóstico das suas finanças? É você levantar todas as suas receitas, né? As possíveis receitas que você tem no mês,
Isso você vai fazer a cada período, por mais que eu também oriento que a gente faça um planejamento mais longo, um planejamento financeiro mais longo, para um período maior de tempo, talvez um ano, né? Mas para esse planejamento, então, você vai fazer anterior a este planejamento, esse diagnóstico das suas finanças. É com base nesse diagnóstico que você vai construir esse planejamento financeiro. Esse diagnóstico é o levantamento de receitas que você tem e de gastos que você tem todos os meses. Este levantamento de receitas, você vai considerar quais os tipos de receitas que você tem. Algumas pessoas só têm o salário, né? Outras têm salário, têm comissões, têm horas extras. Outras pessoas têm também, além disso, alguns investimentos, são sócios de outras empresas e recebem valores todos os meses. Tem imóveis que alugam, né? E recebem esses valores. Então, faça um diagnóstico das suas finanças, iniciando pelas suas receitas. Depois que você levantou todas as suas receitas, quais são elas, quanto elas representam, faça o mesmo com seus gastos, com as suas despesas. Levante todos os seus gastos, anote todos esses gastos, de valores, né? Coloque os valores que você tem com cada tipo de gastos. Então, essa é uma questão importante aqui nesse processo, né? Que você tenha claro quanto as suas receitas representam e quanto os seus gastos representam. Então, você vai ter lá todos os seus gastos pessoais, com alimentação, com moradia, com educação, energia, água, plano de internet, enfim, todos os gastos possíveis, né? Então, aqui a ideia é que você levante todos esses gastos e depois você categorize esses gastos. E eu sugiro aqui para a gente iniciar que você categorize em 2 grupos. De um lado, você coloca os seus gastos prioritários, ou se você quiser colocar na parte de cima e na parte de baixo, não sei como você vai organizar isso, o que fica melhor para você. Pode ser numa folha de caderno, né? Num caderninho, né? Eu gosto de usar um caderninho também para rabiscar, para rascunhar, embora depois eu passo isso para uma planilha de Excel, uma planilha eletrônica, né? Mas eu tô te dando aqui alguns exemplos de como eu faço, mas você vai fazer como for mais confortável para você, como isso for mais fácil para você, né? Não perca muito tempo com isso, porque o essencial aqui é que você liste os seus gastos e que a partir de listar esses gastos, você separe esses gastos em 2 categorias: prioritários e não prioritários. Pode ser um lado prioritário, outro lado não prioritário, ou na parte de cima os prioritários, na parte de baixo os não prioritários. Como você se sentir melhor, como você se encontrar melhor nesse processo. Por que é importante você definir o que é prioritário e o que não é prioritário? Os prioritários, né, que algumas pessoas chamam de essencial, eu também às vezes chamo de essencial. Os prioritários são aqueles gastos que você não tem como não tê-los, né? Por exemplo, você não tem como ficar sem comer, você não tem como ficar sem água, sem energia, não tem como ficar sem moradia. Então, são gastos que você precisa ter. Não tem como ficar sem transporte, né? Para trabalhar, para a escola, enfim, precisa desse gasto. Então, são gastos que você não tem como não tê-los. E os gastos não prioritários, que também são gastos necessários, tá certo? Não é porque eu denominei de não prioritários que eles não precisem acontecer. São gastos também necessários, mas que são gastos que eventualmente eu posso ficar sem. Posso ficar sem por um determinado período de tempo. São gastos que eu posso cortar em um primeiro momento quando eu quero destinar dinheiro para alguma coisa que é mais importante no momento, né? Então, a questão das prioridades, né? De estabelecer prioridades.
Então, vai pesar aí no momento que eu digo quais são os gastos não prioritários. Que são os gastos não prioritários a título de exemplo? São aqueles gastos com lazer, são aqueles gastos com deliveries, são gastos que você pode fazer para aprender um hobby, para aprender a cozinhar, enfim, para fazer algum curso que em algum momento também pode até alavancar a sua profissão. Então, dentro desses gastos não prioritários, também você vai estabelecer uma hierarquia de acordo com o momento que você está passando, com o momento que você está vivendo. Dentro do lazer, você pode substituir os gastos que você tem de lazer por gastos menores. Por exemplo, você costuma ir ao cinema 2 vezes por semana, de repente reduza para uma. A outra ida ao cinema substitua por uma programação em casa que você faça com seus filhos, com a sua família, onde vocês cozinhem junto, ou um piquenique no parque, né? Ou um passeio ao ar livre que vocês vão fazer entre família, que de repente não tenha um gasto menor, né? Então pense nessas alternativas, nessas possibilidades. Com relação a esses cursos que você vai fazer assim para hobby ou para alavancar a sua atividade profissional, a sua profissão e tal, estabeleça prioridades, não precisa fazer todos os cursos juntos, faça aquele que naquele momento pode te ajudar mais. Por exemplo, eu vou fazer um curso de finanças pessoais, porque esse curso vai fazer com que eu aprenda a organizar as minhas finanças, vai fazer com que eu aprenda a investir, vai fazer com que eu aprenda a construir a minha reserva de emergência, vai fazer com que eu consiga fazer sobrar dinheiro e assim consiga realizar os meus sonhos. Então, estabeleça prioridades, né? Ou ainda, eu vou fazer um curso que vai fazer com que eu consiga prestar um serviço de mais qualidade para o meu cliente e possa cobrar mais por isso. Então, eu vou agregar valor a minha receita, né? Então, também pode ser uma alternativa. Então, dentro desses gastos não prioritários, você vai hierarquizar de acordo com, vai dar mais importância, né? Então, vai colocar no topo da lista aqueles gastos que você tem que fazer naquele momento para ele potencializar as suas habilidades dentro daquilo que você está precisando no momento. Lembra que eu falei, então, diagnóstico, a segunda atitude, a terceira, planejamento. Então, planeje o seu futuro. Não basta quitar as dívidas, não basta você manter os seus gastos monitorados, né? Então, é importante que você identifique que comportamentos te levou a contrair algumas dívidas, para que você não replique essas dívidas, para que você não contraia novas dívidas. Então, é importante você pensar em proteger o seu futuro contra os gastos inesperados, contra emergência, né? Então, é importante que você tenha aqui a sua reserva de emergência definida e que você priorize a construção da sua reserva de emergência. Isso pode te ajudar no sentido de facilitar a sua vida, te dar mais tranquilidade naqueles momentos inesperados, né? Naqueles momentos que muitas vezes já traz uma situação difícil para nossa vida, porque pode ser a perda de um emprego, né? Em alguns vídeos eu já falei sobre a reserva de emergência, então dê uma revisitada nesses vídeos, posso falar em outros vídeos novamente sobre reserva de emergência, porque esse é um tema bem importante, é um tema assim que é um item da nossa organização financeira que nós não podemos negligenciar. É uma parte da nossa organização financeira que nós precisamos ter muito claro e que nós não podemos nos dar o luxo de não termos ele bem claro, bem definido no nosso planejamento. Então, por isso eu bato sempre em cima
da reserva de emergência. Então, lembrando que nosso planejamento para o futuro, ele tem que estar contemplado as suas receitas e despesas que você listou, tem que estar contemplado um plano de quitação de dívidas que você listou lá no seu diagnóstico e tem que estar contemplado também uma parte que você vai destinar para ter mais tranquilidade no seu futuro, que é a reserva de emergência e os seus investimentos. Então, neste planejamento para o seu futuro, nós temos receitas planejadas, né? Temos despesas planejadas, temos um plano de construção da reserva de emergência, um plano de quitação de dívidas e um plano de investimento. Então, estas 5 etapas, né? Essas 5 subdivisões das suas finanças, né? Eles precisam aparecer dentro desse seu planejamento financeiro, que depois vai se transformar num orçamento e a partir dele você vai definir estratégias e definir ações para colocar em prática, tá certo? A quarta atitude que é importante nesse processo para que você faça sobrar dinheiro é o fato de você não se comparar a outras pessoas. Você é único, a sua estrutura financeira é a sua estrutura financeira, é única, é de acordo com as suas necessidades, é de acordo com a sua família, com a qualidade de vida que você quer dar para a sua família. Então, não tem como você comparar a sua vida, a sua estrutura financeira, a vida de outras pessoas, a estrutura financeira de outras pessoas. Então, esse é um outro ensinamento da psicologia financeira, é que o ser humano, ele vive se comparando a outros, né? Então, isso é algo muito comum de acontecer. Então, com a vida financeira, isso também é natural que aconteça. Então, aqui a ideia é que você esqueça essa questão, né, de se comparar, avalie a sua situação específica, avalie a sua estrutura específica, né, própria, né? Então, a partir da sua estrutura é que você vai fazer a sua organização, o seu planejamento. Então, muitas vezes a realidade tua, minha, elas são totalmente diferentes. Às vezes a gente pode ter salários semelhantes, mas nossas prioridades são diferentes. Então pense que mesmo eu e você tendo remunerações semelhantes, a minha estrutura financeira é diferente da sua. Então eu não posso me comparar a você, você não pode se comparar a mim, porque as nossas prioridades podem ser diferentes. Além disso, as nossas prioridades, os nossos valores, eles podem ser diferentes. Além disso, também eu posso ter filhos, você pode não ter filhos, né? Eu posso também dar uma ajuda para os meus pais, você não faz isso, né? Não precisa dar esta ajuda. Então, são questões específicas de cada pessoa, de cada estrutura. Então, evite a comparação. Pense na sua estrutura e organize as suas finanças a partir da sua estrutura financeira. E uma questão muito importante aqui também é você viver um padrão de vida, viver um estilo de vida menor do que aquilo que você produz de receita. Então, quando eu falo de padrão de vida, estilo de vida, eu tô falando de gastos, né? Então, os seus gastos, eles precisam ser menores do que as suas receitas. Então, o seu padrão de vida, ele precisa caber nas receitas que você gera. Só assim você vai conseguir fazer sobrar dinheiro. Então, lembrando aqui que a nossa proposta são você colocar em prática atitudes que façam com que no final do mês você consiga fazer sobrar dinheiro. Então, uma das questões importantes aqui é que você avalie o seu estilo de vida
E a partir desta avaliação do seu estilo de vida, que você vai conseguir a partir do seu diagnóstico, conhecendo a sua estrutura de despesa, não se comparando a outras pessoas, fazendo um planejamento, né? Você também vai ter que analisar se as suas receitas comportam esse estilo de vida que você está levando. Então, a partir dessa análise, né, você vai identificar se você pode continuar mantendo esse padrão de vida, continuar mantendo esse estilo de vida, ou se você vai ter que fazer ajustes. E estes ajustes implicam em cortar gastos, né, reduzir alguns gastos, e esse corte de gasto também, em alguns vídeos eu explico como é possível fazer alguns cortes de gastos. Aqui a gente não vai se deter a essa questão, mas te adiantando aí que uma das atitudes que você pode ter aí nessa ideia de ter um padrão de vida, um estilo de vida compatível com o que você gera de receita, uma das questões é o corte de gasto. A outra questão pode ser o fato de você procurar uma outra forma de remuneração. Então, pode ser uma receita extra, né? Ou uma receita complementar. Uma receita extra, lembrando que às vezes a receita extra, ela é temporária, né? Porque quando ela se torna costumeira, ela deixa de ser uma receita extra. Então, receita extra é temporária, por um período de tempo, tá? Se ela se mantiver, né? Se essa necessidade tua para você manter o estilo de vida que você quer demanda de um complemento de receita, então você vai ter que encontrar uma receita complementar. Então, você vai ter que costumeiramente trabalhar mais do que você vem trabalhando para dar conta desta receita complementar. Ou quem sabe, enfim, uma outra atividade aí que você tenha um complemento na sua receita. E outra questão ainda pode ser o fato de você mudar de trabalho, né? Fazer uma outra atividade, enfim, que você tenha uma receita maior. Então, talvez possa ser uma alternativa aí, né? E aí, dentro daquela ideia dos gastos não prioritários, talvez você tenha, em termos de hierarquia lá de gastos prioritários, seja investir num curso que possa fazer com que você gere ou você potencialize, né, a sua profissão, a sua atividade profissional, ou adquira uma nova habilidade aí para você poder gerar mais receita, uma receita maior do que a que você vem gerando atualmente. Então, esta é a ideia aqui, né, para você fazer este ajuste do seu padrão de vida, caso você identifique que o seu padrão de vida não está de acordo com as receitas que você gera, né? Se está de acordo, tudo certo. Se o seu padrão de vida possibilita que você faça sobrar dinheiro a partir das receitas que você tem, então tudo certo. É só você pegar aquela sobra de dinheiro e dar a destinação correta, né? Construir a reserva de emergência e fazer os seus investimentos. Mas caso você identifique que você já fez os ajustes que você podia, que eram cabíveis, né? E que você, para não reduzir o seu padrão de vida, não reduzir o seu estilo de vida, porque uma coisa é assim, ó, pessoal, você pode manter o seu estilo de vida com alguns ajustes que você faz, com alguns acompanhamentos de gastos. Tá? Então, gastos que você fazia assim, muito sem pensar, consumos que você faz sem refletir se precisa ou não. Então, esses ajustes, principalmente a questão do consumo por impulso, é um ajuste que você pode fazer de comportamento que já pode te fazer sobrar dinheiro. Aí já pode ser o lugar onde está indo dinheiro que você não sabia e que a partir do momento que você começa a fazer as suas análises aqui, o seu diagnóstico e tal, você já percebe que este é o lugar que está roubando o seu dinheiro, que está fazendo com que seu dinheiro escorra pelo vão dos dedos, está fazendo com que você não tenha dinheiro sobrando, ou ainda
Você definiu prioridades, então você já está canalizando os seus gastos para aquelas prioridades. Então, esses ajustes já podem ser suficientes, você não precisa reduzir o seu padrão de vida. Mas se nesse processo você identificar que o seu padrão de vida não está permitindo que você faça sobrar dinheiro, então, ou você reduz o seu padrão de vida, ajusta o seu estilo de vida ao que você gera de receita. Ou você amplia, aumenta as suas receitas. Então, estas são as alternativas aqui para que você consiga fazer sobrar dinheiro, tá certo? Agora, pessoal, bora lá colocar em prática essas atitudes? Depois me conta nos comentários os resultados que você teve. Tchau, tchau, até mais.